Fala aí pessoal, voltamos para mais uma aula no curso de Python básico e nessa aula falaremos sobre funções lambda e programação funcional. Começando com as funções lambda, também conhecidas como funções anônimas, são expressões que fornecem uma maneira fácil e prática de criar funções simples. Vamos ver um exemplo e abstrair dele a sintaxe geral dessas funções anônimas. Nesse exemplo, existe uma função lambda que recebe um parâmetro e retorna o valor desse parâmetro ao quadrado. Note que é possível atribuir uma função lambda a uma variável e usar o nome dessa variável para invocar essa função. A mesma funcionalidade poderia ser feita utilizando uma definição de função comum, como pode ser visto ao lado. Observando o exemplo, podemos traçar alguns paralelos para formar a sintaxe geral das funções lambda. Primeiramente, elas começam com a palavra-chave lambda, depois o parâmetro ou os parâmetros, pois podem ser mais de um, e cada parâmetro é separado por uma vírgula, como em uma função convencional. Depois, dois pontos e a expressão que será retornada pela função, destacada em vermelho. Seguindo para outro exemplo, digamos que seja solicitado a você que construa um cadastro de usuários, e você precisa salvar esse cadastro em um arquivo. Porém, as informações do formulário de cadastro chegam a você separadas e você quer construir uma função simples que junte todas as informações para salvar no arquivo de forma organizada. As informações do usuário chegam para você no formato visto no exemplo, e você decide criar uma função lambda para encapsular esses dados em uma string. O formato que usei pode ser visto no exemplo. Como parâmetro, minha função recebe o nome, como nm, o sobrenome, como sbnm, idade, como idade, e o identificador como ident. Utilizei o método de fstrings para formatar a string de forma enxuta e também adicionei um caractere de quebra de linha para facilitar o salvamento do arquivo. Agora que temos os dados e a maneira de manipular eles, só falta a execução. Para manipular o arquivo, eu utilizei um gerenciador de contexto, que vimos na aula sobre arquivos. Invoquei a nossa função lambda dentro da função write. Já que ela retorna a string como queremos, não precisamos fazer mais nada em nosso código. Basta executá-lo e checar se deu certo. E como podemos ver abaixo, as informações foram salvas corretamente no arquivo. Mudando um pouco de assunto, vamos abordar como podemos trabalhar com a programação funcional em Python. Vamos abordar as três principais funções disponíveis por padrão na linguagem: map, filter e enumerate, que vão facilitar muito a manipulação de listas em nossos programas. A função enumerate facilita a iteração e manipulação de itens em uma lista. Tem como parâmetro a estrutura a ser iterada, que pode ser uma lista, uma tupla, etc., e retorna uma tupla com dois itens para cada item do parâmetro que foi passado. Essa tupla tem dois valores. O primeiro é o índice daquele item na estrutura passada como parâmetro, e o segundo é o próprio item. E o retorno da função enumerate também é o iterador, então podemos utilizá-lo em um loop. Partindo para a função map, com ela podemos aplicar uma função específica em cada item de uma estrutura. Digamos que você tenha uma lista de nomes e você quer ter certeza que eles estão escritos em uma formatação correta. Podemos definir uma função para utilizar na função map, mas também podemos construir uma com a palavra-chave lambda, como vimos anteriormente. No exemplo, eu utilizei a função list para transformar o retorno da função map em uma lista, pois por padrão ele não retorna uma lista. Para a função map, eu passei como primeiro parâmetro a função construída como uma função lambda, e como segundo parâmetro a estrutura a ser aplicada à função. Na função lambda, eu retirei os espaços em branco ao redor da string com o método strip, converti todo o texto em letras minúsculas com o método lower, e depois transformei a primeira letra de cada string em maiúscula com o método title. Na saída do programa, podemos ver que a função passada foi aplicada em cada item da lista nomes e o conteúdo foi formatado de maneira correta. Para finalizar, temos a função filter, que como o próprio nome sugere, ela filtra uma estrutura. Esse filtro ocorre através de uma função que novamente podemos construir utilizando funções lambda. A sintaxe para sua utilização pode ser vista no exemplo. Ela não retorna uma lista, então se quisermos obter uma lista com o retorno da estrutura, basta aplicarmos a função list. No exemplo, eu filtrei os nomes que começam com a letra J utilizando o método startsWith. A lista utilizada na função filter foi aquela que construímos com a função map no exemplo anterior. Então é isso por hoje, pessoal. Até a próxima.